Boa noite a todos os nossos queridos irmãos, vocês que estão em casa. Nós estamos aqui nesta noite para gravar o culto ao vivo para vocês, que vocês possam meditar na palavra de Deus através do nosso grande irmão Marcelino, que vai estar falando a respeito do livro de Daniel. Nós estamos vivendo uns tempos difíceis, mas nós sabemos que nós temos um Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está a todos os momentos ao nosso lado, para nos fortalecer, para que nós conseguimos vencer esse desafio que está no mundo, segundo que é a pandemia que surgiu no mundo. Neste momento, desde já, eu convido a todos que nós possamos cantar o hino 259, para a honra e glória do nosso Deus. O próximo. Vamos louvar a Deus ao cantar deste hino. Jesus contemplará a nossa fé. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem jamais esmorecer. Cristo sua fé contemplará. Se Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Deus prometido que não duvida, dai as bênçãos que a Ele suplicam.
sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por aquele que no seu amor confiou. Nunca convidou a quem a fé guardou. Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Se cremos no que Deus nos prometeu, pois desonra nunca trouxe ao nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Cristo nossa fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Amém? Boa noite a todos. É a mensagem que eu tenho antes de dobrar o joelho e falar com Deus. Se vocês estão passando por provações, que com certeza todo mundo está, nesse momento, do mundo afora, passando por provação, né? Eu gostaria de passar uma palavra de conforto para vocês, que está em Salmos 27, verso 3 e 4. Essa promessa, além dessa promessa que Davi pede a Deus aqui, um conforto, uma paz, ele pede também que ele esteja todos os dias na casa do Senhor e contemplará o rosto do Senhor. O verso 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu santo templo. Amém? Aqueles que estão aí na sua casa, se puder dobrar o joelho, se você estiver em hospital, numa cama de leito, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos dobrar os joelhos? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e das fontes das águas, glorificado e exaltado seja o teu nome, meu Pai, nessa noite. Peço, Senhor, que o Senhor venha visitar as pessoas que estão no leito de hospital essa hora. Estão clamando por Ti para sair de lá e bendizer o Teu nome de lá, meu Pai. Abençoe o pregador dessa noite, que ele venha abrir a boca, e a abrir a boca, ele venha ensinar as palavras, para que nós venha ser tocado nos nossos corações e venha ser cravado, meu Pai, para que nós colocar em prática. Abençoe os ouvintes, abençoe, meu Pai, aquela pessoa que está precisando de uma palavra de conforto, que no meio dessa guerra, eles venham ter esperança e olhar para e saber que o Senhor está contigo no meio dessa guerra também. Como disse o louvor, o Senhor é a vitória. Se o Senhor é a vitória, precisamos dessa vitória, meu Pai. Eu creio que todos nós, aqueles que estão ouvindo a Tua voz, estão precisando dessa vitória. Talvez esteja passando por momentos difíceis na sua casa, passando por momentos de dificuldades e talvez perdeu a fé.
que essa esperança, essa fé, meu Pai, que o Senhor venha tocar no coração dele, dela, essa mornidão que ele está, que o Teu Santo Espírito venha fazer um chacoalhão e venha reavivar a fé dessa pessoa. Abençoe, meu Pai, as pessoas que estão sem alimentos, que o ouvinte que esteja aqui escutando, que esteja precisando de necessidade, que venha colocar ali uma frase para que nós venha alcançar, em nome do Senhor, venha ajudar essa família, está necessitando da Tua palavra, necessitando de alimento, de roupa. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Abençoe o culto que se segue, que o Teu Santo Espírito venha inspirar o irmão, venha calar profundamente aos nossos corações. E também, meu Pai, que essa palavra venha nos tornar mais sábio para que Tua glória seja crescida nesse mundo, e que o Senhor brevemente venha buscar cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, e que o Senhor venha, mais uma vez, usar a boca do irmão, para que todos nós venham ouvir a Tua voz, meu Pai. E vocês que estão escutando aí, venham colocar tudo em prática. É isso meu pedido, minha oração, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Antes de eu louvar a Deus nesta noite, eu gostaria de compartilhar com irmãos, lá em Isaías 55, versículo 6 fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Que o momento é esse é o momento ideal para nossas vidas, de nós buscarmos ao Senhor, porque nós não sabemos o amanhã, o que pode nos acontecer. Então que nós devemos, a cada momento, a cada instante, buscar a Deus primeiro nas orações. Que Deus seja louvado, Cristino. Amém? A vida silencia em cada esquina e cada olhar, uma dor dentro do peito insiste a apertar. As pessoas passam por você, mas não param pra sorrir. Você está só na multidão e sem ter pra onde ir. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é um amigo que nos ouve, é um Deus que nos protege, mesmo em meio à tempestade. Feche os olhos e converse com Jesus. Amém, irmãos? Que em meio à tempestade nós possamos fechar os nossos olhos e Deus vai estar pronto para ouvir o nosso clamor. Derramamos tantas lágrimas por coisas sem valor. Tanto tempo foi perdido e ganhamos tanta dor.
Eu sei que é difícil crer quando estamos a sofrer, mas Cristo sempre está tão perto. Feche os olhos para ver. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é um Deus que nos protege, mesmo em meio à tempestade. Feche os olhos e converse com Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Queremos estender o nosso boa noite a todos os nossos irmãos que estão em casa, nesse momento, assistindo esse culto. Para nós é um privilégio abrirmos a palavra de Deus e compartilharmos um pouco mais a respeito do livro de Daniel e destas mensagens maravilhosas que Deus deixou neste livro, para nos orientar com respeito aos últimos dias. E o capítulo que nós estudaremos nesta noite é Daniel capítulo 6, o evento em que Daniel se encontra na cova dos leões. Daniel capítulo 6, o verso 1 já começa falando: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel, verso 3, se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas, verso 4, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Muito bem, Babilônia já havia caído. A Medo-Pérsia, com Ciro e Dario, começaram no poder, e Dario resolveu constituir sobre o reino vários presidentes
governadores, aqueles sábios que iriam ajudá-lo na direção daquele país. E o texto diz que Daniel era um desses presidentes. É muito interessante que nós vemos aqui o texto, quando diz assim, Daniel possuía, no verso 3 aí, um espírito excelente, o que tornava Daniel uma pessoa diferente dos demais. Naquele momento, Daniel era vigiado de perto, Daniel era odiado, porque Daniel veio desde lá de trás, quando ele chegou na Babilônia, como um dos sábios do rei Nabucodonosor, e Daniel conseguiu chegar até a Medo-Pérsia, como um dos principais no reino, um homem de confiança do rei, e isso despertava ciúme para com os outros líderes, companheiros ali da profissão, cuidando do país. Então eles tentaram encontrar em Daniel um erro para que pudesse levar para o rei, para acusar Daniel. Tentaram encontrar um erro na vida de Daniel. Imaginem vocês procurando na profissão de Daniel como estadista ali, procurando algum erro que ele estivesse cometendo, alguma fraude, tratando mal as pessoas, ou fazendo alguma coisa errada, mas eles não conseguiram encontrar nenhum defeito. Daniel era irrepreensível na sua profissão, na sua função, Daniel era irrepreensível. Eles procuraram por todos os meios encontrar um defeito em Daniel para levar para o rei, para que eles pudessem falar para o rei, mas eles não encontravam. Tentaram por todos os meios encontrar, mas não encontraram. Então eles começaram a pensar, vamos procurar na religião. Um homem não pode ser tão certinho, um homem não pode ser tão perfeito, vamos procurar na religião dele. Então eles começaram a espreitar a vida religiosa de Daniel. O texto fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eles, percebendo esse costume de Daniel, eles começaram a pensar que isso poderia servir para eles. Então eles foram até o rei Dario e fizeram uma proposta para o rei. Ó rei, faz um edito, faz um decreto, onde no prazo de 30 dias, ninguém possa fazer petição e nem orar a nenhum outro Deus, a não ser que seja a ti, ó rei. Lisonjeado, porque o rei, esse capítulo ele diz que o rei não percebeu a malícia que estava por trás desse plano, desses governadores. E o rei, lisonjeado com aquilo, achando que era para o seu benefício, para a sua glória, o rei resolveu acatar e aprovar aquela lei escrita por esses governadores. Então eles começaram a pôr em prática e começaram a vigiar Daniel. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E no verso 8, agora, pois, ó rei, sanciona o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Olha só
a posição de Daniel quando ele soube do decreto. O verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, parece até estranho que quando aparece a provação e a dificuldade, Daniel, sabendo que aquilo ali iria atentar contra a sua vida, em vez de ele se esconder para tentar manter a vida dele, ele fez o contrário. Ele abriu as janelas e ele foi orar. A irmã White, no capítulo 44 do livro Patriarcas e Profetas, ela fala sobre esse tema de Daniel na cova dos leões. Ela diz: as honras concedidas a Daniel despertaram o ciúme dos líderes do reino, e eles procuravam ocasião contra ele. E eles se determinaram a pedir essa assinatura do rei, e conseguiram. Olha só o que a pena inspirada fala: na conspiração assim formada, tinha Satanás importante parte. Satanás, ele estava por trás daqueles planos daqueles homens, porque Satanás odiava Daniel, odiava o povo de Deus. Por que deveria ele deixar de orar agora, quanto mais necessário era orar? Eu começo a pensar nos problemas e nas dificuldades que nós encontramos na nossa vida. De repente, a gente está bem, perde o emprego. A família começa a passar fome, ou fica doente. Nós começamos a ouvir falar que os vizinhos ao redor estão com o Covid, estão com essa doença. Queridos nossos, amigos, estão morrendo por causa dessa doença. E muitas vezes isso abala a nossa fé. Os problemas e as dificuldades abalam a nossa fé. E por causa disso, muitas vezes a gente para de ir à igreja e começa a se perguntar: Senhor, por que eu? Por que justo comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Eu tenho ido à igreja regularmente, eu tenho devolvido os meus dízimos, minhas ofertas, eu tenho sido fiel a Ti, e de repente, acontece isso na minha vida. E muitas vezes, eu paro de ir à igreja, paro de orar, paro de ler a minha lição, como se eu estivesse decepcionado com Deus. A irmã White diz: por que deveria ele deixar de orar agora, quando mais necessário era orar? É nesse momento das dificuldades, é nesse momento das provações, das angústias, é nesse momento que as doenças estão assolando as pessoas, é nesse momento que nós precisamos orar mais, é nesse momento que nós precisamos nos apegar mais ao estudo da Bíblia, é nesse momento que nós precisamos nos apegar mais à nossa fé, a Jesus. Antes, renunciaria à própria vida, a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Ou seja, declaradamente Daniel, para ele, renunciaria à própria vida, mas nunca renunciaria a Deus.
Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitiria sequer a aparência de sua ligação com o céu estava interrompida. A irmã White diz assim, Daniel jamais iria permitir que eles vissem nele a ligação com Deus interrompida, de jeito nenhum. Em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar a Daniel, Daniel obedeceria ao rei. Mas nem o rei, e o seu decreto poderiam fazê-lo desviar-se da sua obediência ao Rei dos Reis. Daniel estava ali cercado por idólatras. Mas apesar de ele estar ali, naquele reino, cercado de pessoas, de políticos corruptos, de pessoas más, de idólatras, mas Daniel era fiel. E isso nos ensina uma lição. Não é porque o ambiente em que nós estamos, no emprego, na nossa firma, no nosso trabalho, não é porque as pessoas lá são idólatras, são pecadoras, são viciadas, que eu tenho que fazer a mesma coisa, que eu tenho que participar dos mesmos pecados. Mesmo que todos os meus amigos ajam errado diante de Deus, eu não preciso ser igual. Pelo contrário, eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar a minha fé. Na manhã seguinte, eles foram e denunciaram ao rei. Ó rei, esse Daniel aí, dos filhos de Judá, ele não faz caso de ti, do teu decreto. Penalizado pela parte que havia desempenhado no mal, que se praticara o rei, até o pôr do sol trabalhou para salvar seu amigo. Na hora que Daniel entrou diante do rei, e aqueles governadores mostraram para o rei, esse Daniel aí, o rei ficou perplexo, porque o rei gostava de Daniel. Ele ficou perplexo, e diz a Bíblia, que ele tentou livrar a Daniel, porque era seu amigo, e falando o rei, disse a Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Isso aqui nos dá uma importante lição. O rei sabia que Daniel era fiel. Eu te pergunto, o seu patrão, na empresa que você trabalha, sabe que você é adventista? O seu chefe de setor sabe que você é fiel? Dario conhecia a Daniel e conhecia o Deus de Daniel. Falando o rei, disse a Daniel, teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi para que ele pudesse tornar o livramento do servo de Deus mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade. Aqui vem uma lição muito importante para nós. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não impediu que aquilo ali acontecesse. Muitas vezes, na nossa vida, Deus não vai impedir que você perca o emprego. Deus não vai impedir que você fique doente.
Deus não vai impedir que venha adversidades na sua vida. Ele vai permitir que todas essas coisas aconteçam, para que a sua fé se solidifique cada vez mais, para que com a vitória sobre os problemas, não só você, como também as pessoas ao redor, possam conhecer o Deus verdadeiro. Logo na manhã seguinte, o rei Dario dirigiu-se depressa para a cova e chamou por Daniel com voz tristes. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Isso aqui nos traz uma importante lição. Olha só, Daniel viveu algum tempo junto com Dario. O seu testemunho de fé como cristão, como servidor, como funcionário da corte, foi tão grande que Dario tinha certeza que Daniel seria livre. E ele tinha tanta certeza que no outro dia ele foi lá de manhã. Se ele tivesse certeza que os leões tinham comido, ele não tinha nem ido lá. Passar o quê? O rei passar vergonha, chegar na porta da cova lá, gritando, Daniel, tu está vivo? Quem é que não ia olhar para o rei e dizer, esse rei está doido? Está vendo que ele foi jogado na cova dos leões? A essa hora ele está estraçalhado. Mas o rei foi lá. Queridos, Daniel saiu para fora. O rei abraçou Daniel e ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel capítulo 6, verso 20 a 24. O rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Mediante a associação com ele, esses monarcas pagãos foram constrangidos a reconhecer o Deus como Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir. Dario aprendeu a confiar no Deus de Daniel. Muitas vezes, os problemas e as dificuldades acontecem na minha vida e na sua vida, porque Deus quer atingir alguém na sua família. Deus quer que alguém na sua família veja a sua vitória e venha para os pés dele também. Da história do livramento de Daniel, podemos aprender que em tempos de provação e tristeza, os filhos de Deus, diz a irmã White, devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo que poderiam desejar. Ou seja, quando eu tenho um bom emprego, quando eu tenho uma boa família, quando eu tenho um bom carro, quando eu faço parte da sociedade, quando eu tenho uma vida tranquila, eu sou fiel a Deus. Mas quando todas essas coisas vão sendo minadas da minha vida, quando eu olho, eu não tenho mais nada, eu estou doente, as pessoas olhando para mim, me julgando, nesse momento eu ainda tenho que continuar fiel, do mesmo jeito que eu era. Daniel na cova dos leões, foi o mesmo Daniel, que esteve perante o rei, como principal entre os ministros de Estado, e como profeta do Altíssimo. Queridos, olha só o que a irmã White ela fala, o céu está próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Quando você pensa que Deus está longe de você, quando você acha que está tudo desmoronando, Deus está perto de você.
acompanhando os seus problemas, acompanhando as suas dificuldades e te dando força para vencer. Queridos, a experiência de Daniel como estadista no reino de Deus, no reino da Babilônia e da Medo-Pérsia, revela a verdade de que um homem de negócios não tem que ser necessariamente um homem ardiloso e astuto. Muitas vezes eu digo, posso ser adventista e ser um político? Posso. Posso ser adventista e ser um advogado? Posso. Eu posso ser um cristão em qualquer situação da minha vida, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer situação, em qualquer função, em qualquer cargo, eu posso ser um cristão, eu posso manifestar a minha fé, eu posso seguir o Deus verdadeiro. Daniel, primeiro-ministro dos maiores reinos da terra, foi ao mesmo tempo profeta de Deus, recebendo luz de celestial inspiração. E essa história de Daniel, capítulo 6, como nós vemos, todo o livro de Daniel, ele não foi projetado para aquela época. O livro de Daniel foi projetado para os últimos dias. E nós podemos encontrar um paralelo interessante em Daniel capítulo 6. Você tem um decreto que força a adoração, assim como o decreto dominical irá forçar o povo a adorar a besta. Ali também existe um decreto que tenta forçar a adoração errada, a falsa adoração. E após esse decreto que tenta forçar a falsa adoração, o povo de Deus se manifestará fiel, mesmo depois do decreto dominical. O povo de Deus se manterá fiel, mas logo em seguida tem o decreto de morte. Se não adorar, o que vai acontecer? Vai morrer. O decreto de morte. Daniel não foi livrado do decreto de morte. Ele foi jogado na cova. Bem como o povo de Deus agora dos últimos dias. Mas olha só, bem no momento em que Daniel poderia estar morto, Deus o livra da morte. Mesmo no momento do decreto de morte, quando o povo de Deus está sendo acuado, está sendo morto, o povo vai ser livrado. A igreja de Deus vai ser livrada. E naquele momento do decreto de morte, quando um dia for marcado para todos morrerem, Jesus brilha nas nuvens do céu e impede a sua morte. Assim como Daniel saiu dali livre. E quando Daniel saiu dali livre, mais um paralelo, o rei faz um decreto para que toda a terra adore ao Deus de Daniel. Saiu o decreto dominical, saiu o decreto de morte. Na hora que o povo de Deus vai ser morto, ele é salvo. Jesus volta. Jesus volta e estabelece o seu reino de glória. Queridos, Deus nos abençoe. Deus nos ajude a sermos fiéis a esse Deus de Daniel. Deus nos ajude a palmilharmos, a partilharmos essa verdade e caminhar o caminho da vida junto com o Mestre até a volta de Jesus. Deus nos abençoe. Som. Vamos continuar ainda louvando a Deus ao cantar do hino Fé é a Vitória.
que nós possamos meditar na letra deste hino, o que tem a dizer para mim e para vocês nesta noite, em nome de Jesus. Vamos juntos? Dado de Jesus, Senhor, Cristo, o despertar da noite já as trevas vêm depressa batalhar, encontra os inimigos e sair a combater a nossa fé vitória ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sobre a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim vives pela fé, unidos em amor, nós venceremos o poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Amém? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá de ouvir a Tua voz. A oportunidade que Tu nos dá de cada dia transformarmos a nossa vida. A oportunidade que Tu nos dá de sermos fiéis a Ti. De aprendermos, Senhor, com as provações, com as dificuldades, a termos fé. Sabemos que diante de nós, Senhor, está dias difíceis, dias terríveis, em que a fé de cada um aqui vai ser provada. Querido Deus, nós queremos te pedir por todos os nossos irmãos que estão em casa agora assistindo, todos os teus filhos sobre a face da terra, que tu os prepare para esses dias de provação que estão pela frente, para que a igreja de Deus gloriosa possa estar preparada quando Jesus voltar. Entregamos, ó Pai, nas tuas mãos a tua igreja, por Jesus. Amém.